Tem muita empresa boa, com empreendedores bons, que não conseguem acessar capital. Isso quer dizer que, no geral, as empresas vão captar 2, 3, 4, 5 milhões de reais através da Exceed. Não é fácil essa conta de qual é o cheque ideal. Não é fácil. Isso eu compreendo, tanto com o chapéu de investidor quanto o chapéu de empreendedor. Os indicadores que vocês têm que olhar são totalmente diferentes dos indicadores que vocês têm em empresas que já estão com capital aberto. A gente já teve casos de investidor virando cliente, investidor virando C-level, investidor virando conselheiro. E eu acho que isso é muito rico para os dois lados. Estamos no ar novamente com Conexões VIP, vindo do interior do Paraná. Um podcast que traz informações a respeito de gestão, de pessoas, de processos, de treinamento, contratação e recrutamento. E hoje eu trago uma pessoa que é CIO, né? Ele vai explicar um pouquinho o que faz um CIO hoje. E veio não do Paraná, mas veio direto do Rio de Janeiro para explicar um pouco como que funciona a rotina de plataformas que trabalham com investimentos em startups. Seja muito bem-vindo, Igor. Obrigado, Mário. Prazer estar aqui. Vai ser muito bom o bate-papo para a gente poder compartilhar um pouquinho o que a gente tem feito na Exceed. Legal. Igor, conta um pouquinho da tua trajetória. Você é formado em administração mesmo, né? Isso, vamos lá. Posso voltar um pouquinho? Manda lá. Lá no início, né? Quando eu estava iniciando na faculdade, curiosamente, o Brasil vivia aquele boom do petróleo. Então, o meu projeto inicial era ser engenheiro de petróleo e as coisas acabaram indo um pouquinho diferente do planejado. Eu sou formado em administração, eu consegui seguir uma formação acadêmica fazendo mestrado e doutorado, que depois a gente pode falar um pouco. Mas sempre com foco em finanças, sempre com foco especialmente em fusões, aquisições e venture capital, né? Uhum. No meu entendimento era sempre algo que misturava diversos mundos da administração, né? Quando a gente fala de fusões e aquisições, acho que muitas pessoas que não têm muito contato pensam que é só finanças, é só fazer um valuation e pensar quanto que eu vou pagar por aquela empresa. Mas envolve cultura, envolve processo, envolve estratégia, envolve muita coisa jurídica. Então, acho que essa multidisciplinaridade me encanta bastante no tema. Eu tenho 12 anos de experiência no mercado. Meu primeiro contato lá atrás com finanças foi quando eu fazia parte de uma empresa de negócios na internet. Eu liderava uma área de projetos de internet, com sites de e-commerce, etc. E ali foi a primeira vez que eu precisei fazer uma pequena modelagem financeira para captar recursos. Então, ali, que época que foi isso, mais ou menos? Isso foi 2011, 2012. Uhum. E ali eu comecei a entender esse mundo de, poxa, eu preciso montar uma apresentação, que naquela época eu não chamava de pitch deck, não chamava de nada disso, para convencer um potencial investidor que esse negócio faz sentido. E eu preciso modelar aqui financeiramente para mostrar o uso dos recursos. Então, ali foi meu primeiro contato. E naquela época ali eu falei, cara, isso aqui é o que eu quero fazer. Justamente por envolver muito sobre construção de tese de investimento, construção de storytelling numa conversa com o investidor. Né? Nunca é um negócio muito simples. Olha, preciso de tanto, vamos negociar valuation, etc. Envolve muito mais coisa. E dali em diante eu não me afastei mais de finanças. Eu tomei algumas decisões lá atrás justamente por querer seguir também uma formação acadêmica que não é comum no mercado financeiro, né? Às vezes acaba sendo um caminho em Y. Então isso fez com que eu tivesse que tomar decisões muitas vezes, abrir mão de certas coisas para que eu pudesse conciliar. Uhum. Então eu lembro que quando eu passei para o mestrado, eu estava num processo seletivo de um grande banco, numa fase super avançada, eu basicamente tive que escolher naquele momento. E eu fui tomando decisões de consultoria, family office, sempre oportunidades profissionais que me permitissem conciliar com mestrado, doutorado, fazer a parte do doutorado fora, etc. E sempre com um olhar, e aí um olhar muito crítico, porque especialmente aqui no Brasil, a academia está muito distante do mercado, né? Uhum. São dois mundos que basicamente não conversam. E sempre quando eu estava
tanto no meu projeto do mestrado quanto do doutorado, eu sempre pensei em temas que eu pudesse conectar essas duas realidades, né? Então, no mestrado eu olhei o mercado de private equity, no doutorado eu olhei contratos de M&A e venture capital. Então, sempre com o que eu aprendia dentro do mercado, e a partir dali eu fui sócio de um family office do Rio de Janeiro. Foi uma experiência muito, muito interessante, porque eu era responsável no início pelas decisões de investimento e desinvestimento, e rapidamente eu assumi uma função executiva dentro da principal empresa dessa empresa de investimento. E foi muito curioso, porque era uma empresa de economia real mesmo, né? Então, assim, na época eu devia ter 30 anos e eu me via sendo C-level de uma empresa com 50 pessoas que tinha um navio, uma fábrica, enfim, algo que naquele momento era completamente fora da minha realidade, né? E foi muito bacana também esse momento, porque eu, como executivo financeiro dessa empresa, eu precisei conversar com bancos para negociar estruturação de dívida, eu precisei lidar com auditoria, porque a gente estava engajando num processo de M&A com uma empresa de fora. Então, eu brinco que ali foi um MBA em finanças corporativas ou em M&A, em 6 meses, 1 ano, a gente viveu muita coisa. Depois disso, ali por volta de... Ali eu já estou falando mais ou menos de 2015 a 2019, essa parte como executivo dessa empresa, e depois eu tive a oportunidade de ser diretor de uma instituição financeira em que eu troquei de lado. Como CFO, você pede dinheiro emprestado e em determinado momento eu fui para o outro lado da mesa trabalhar com crédito e tesouraria. Era uma função dupla em que foi um mundo completamente novo para mim, né? Então, ser responsável por um FDIC, entender a mecânica do mercado de antecipação de recebíveis, de como é que você estrutura as operações, como é que você controla as garantias de uma operação de crédito e sentar responsável no caixa de uma instituição financeira pela tesouraria, em que você precisa olhar como é que a casa está exposta em taxa de juros, se está emprestando em pré-pós mais do que está captando em pré-pós, como é que esse descasamento faz. E aí já em 2020, eu tive a oportunidade de ser por um tempo uma janela CFO da InvestSmart, que foi uma experiência muito, muito bacana, porque era uma fase, eu brinco que a empresa é completamente diferente do que é hoje. Hoje, enfim, uma gigante, naquela época estava em alto crescimento e com todos os desafios que o alto crescimento traz, do ponto de vista de estruturação, do ponto de vista de processos, como é que você organiza o back-office de uma empresa que estava saindo de 180 assessores para centenas, depois milhares. Então, foi uma experiência de pensar como preparar os bastidores para que essa empresa pudesse crescer e também de desenhar o partnership, que hoje eu fico feliz de ver ele caminhando dentro da companhia. Foi você que fez o desenho? O inicial foi. Legal. O inicial foi justamente pensando em como é que seriam os contratos, como é que seria o valuation inicial, etc. E até que depois de mais ou menos, aí já estamos em setembro, outubro de 2020, eu recebi um convite para liderar a área de investimentos da Exceed, que aí foi uma oportunidade que surgiu de eu voltar para o Venture Capital, né? Então, isso que é uma área que sempre me encantou, justamente pelos desafios de você analisar uma empresa que não tem histórico, de uma empresa que está desbravando um mercado novo. Então, no final de 2020, eu assumi a área de investimentos da Exceed com uma responsabilidade muito grande de escalar a área, né? Então, enquanto plataforma de investimento, como é que você estrutura o mecanismo de análise para que você ganhe escala sem abrir mão dos critérios de avaliação, sem abrir mão desse rigor na seleção das empresas. E de lá para cá, acho que muita coisa aconteceu, né? A gente hoje opera na Exceed, é um mercado relativamente novo. Quando a gente pensa em mercado de capitais brasileiro, a gente está falando de um mercado que a regulamentação tem 7 anos e a própria regulamentação ao longo desses 7 anos evoluiu, o que permitiu que o mercado evoluísse também, né? O mercado de Venture Capital no Brasil
lá em 2017, na primeira regulamentação, era completamente diferente do que é hoje. E eu não estou falando só sobre número de fundos ou capital disponível, sobre maturidade, sobre entendimento do processo mesmo, da jornada típica de uma startup. Então, hoje nós somos a principal plataforma de investimento de startups do país. A gente, de 2023 para cá, tem cada vez mais posicionado Exceed próximo do mercado, no mercado tradicional. Depois a gente pode explorar um pouco do porquê disso. E acho que a regulamentação foi que permitiu isso. Então, da gente hoje ter uma parceria com o Itaú, da gente ter uma parceria com a InvestSmart, da gente está desenvolvendo uma plataforma de mercado secundário com a própria B3. Então, isso faz com que, do ponto de vista reputacional, a Exceed se fortaleça e que a gente consiga posicionar Venture Capital como, de fato, uma classe de ativo no mercado financeiro. Legal. Adquira Imóveis, o maior catálogo de casas em condomínio de Ponta Grossa. Acesse adquiraimóveis.net. Queria aprofundar um ponto aqui que você comentou lá da faculdade, que você já pensava em ir para essa ideia de M&A, etc. Você se formou provavelmente antes de 2008, né, pelo que você comentou ali. Eu fiquei bastante tempo em engenharia antes de me formar em administração. Então, voltando um pouquinho, eu fiquei de 2006 a 2009 em engenharia. Engenharia de produção na PUC do Rio. Foi quando eu migrei para administração. Então, me formar propriamente dito foi em 2012 em administração. É aí por isso, inclusive, que eu tomei a decisão de emendar tudo. Tanto que de 2012 a 2019 eu já tinha feito MBA fora, mestrado e doutorado. Porque você foi transitando, fazendo o trânsito da tua carreira, né? E como você tinha comentado comigo ontem, até em setores totalmente diferentes, né? E quando a gente começa a faculdade, ou está na faculdade, ou mesmo termina a faculdade, nem imagina, poxa, eu vou trabalhar com M&A. Eu acho que poucas pessoas vão ter essa visão. Eu queria pedir para você comentar um pouquinho, Igor, a respeito do que foi a tua visão ou a tua estratégia de progressão de carreira e até para migrar de maneira, de certo modo, suave, que foi entre setores e empresas diferentes. Mário, essa pergunta é muito importante, até porque se tiver bastante gente jovem ouvindo, eu acho que isso ajuda muito no processo de escolhas na carreira, né? Eu digo que se eu fizer uma retrospectiva, a minha carreira ela caminhou muito diferente do que eu imaginava quando eu estava no ensino médio planejando a faculdade, né? Só pensar que na época de vestibular, minha dúvida é se eu ia fazer engenharia de produção ou engenharia de petróleo. E eu acho que teve um ponto que ele foi determinante no meu entendimento sobre o que eu gostava, foi porque eu acho que eu tive a oportunidade, eu fui da empresa júnior da PUC no Rio. Eu fiquei bastante tempo lá e lá eu tive contato com diferentes áreas de negócios. Eu tive contato com marketing, eu tive contato com planejamento estratégico, com finanças, com qualidade. E quando você, mesmo jovem, mesmo com um entendimento limitado do mercado, você tem a oportunidade de prestar consultoria e de interagir com clientes, etc., você vai mais ou menos conseguindo entender as suas aptidões, o que você gosta, o que você não gosta. E assim que eu migrei para administração, aí ficou muito claro para mim, dentro dos subgrupos da administração, se eu ia fazer marketing, se eu ia fazer organizações, se eu ia fazer estratégia, etc., que finanças era o mais importante, era o que eu mais gostava. E eu acho que eu estaria até sendo um pouquinho leviano se eu dissesse que quando eu entendi que eu gostava de finanças, que eu já queria seguir com M&A. Justamente porque eu acho que é uma construção. Eu acho que, de fato, é um processo em que você vai entendendo as possibilidades, né? M&A é uma coisa muito mais complexa do que só finanças, né? Exatamente. Tem que ser no contrato, adesão... tudo. Você tem... Adesão cultural. Você tem muito de direito societário, você tem aspectos riquíssimos de cultura organizacional. Como é que uma empresa vai comprar outra e elas têm culturas completamente distintas? Como é que é a integração disso? Do ponto de vista de processos também. Então, você tem uma empresa que é mais tecnológica que a outra. Como é que você incorpora? Às vezes, você tem questões envolvendo propriedade intelectual. Você tem questões envolvendo concentração de mercado, em que você tem um órgão regulador que fala, olha, você precisa eliminar uma marca. Então, de fato, é uma área muito rica e que ela é multidisciplinar.
Então, pensando um pouco nesse caminho de decisão da minha carreira, eu acho que ele foi construído muito aos poucos. Eu acho que o movimento mais abrupto, de fato, foi quando eu percebi que eu não queria ser engenheiro. Eu acho que essa foi talvez o processo um pouquinho mais... o menos planejado, com certeza. E como desde muito novo eu tinha certeza que eu queria ser engenheiro, esse processo foi sendo construído. Quando eu percebi isso, foi mais doloroso na época. Mas quando você entra... E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com consultoria, eu tive durante o doutorado também a chance de fazer um estágio de verão numa boutique de M&A. Então, acho que a experimentação te permite isso, né? Na consultoria, você interage com clientes, você presta serviços distintos. Na boutique de M&A, eu pude entender exatamente uma operação de ponta a ponta, desde uma negociação de você como advisor da operação, de você ter um mandato, até você fazer os documentos iniciais sem revelar com a empresa, de como é que você constrói esse modelo financeiro para você e os ajustes que você faz para deixar ele mais comercial, e como é que você faz roadshow, negociação e tal. Então, acho que se eu tivesse que tentar resumir, foi experimentação, até poder entender que de tudo que eu mais gosto, M&A por ser rico do ponto de vista de matérias que fazem parte dele, e mais especificamente de Venture Capital por ser ainda mais específico quando você tem que analisar uma empresa que não tem histórico, né? Quando a gente faz uma análise de uma empresa, e a gente pode pensar numa Petro, numa Vale, um grande banco, em que você tem anos de demonstrações financeiras, você tem muita informação sobre o setor, ainda que não seja nada trivial, você tem as ferramentas, você tem todas as informações que você precisa. Quando você está analisando uma empresa que acabou de emitir a primeira nota fiscal, está tentando resolver uma dor de mercado... Um mercado que nem existe. Um mercado, às vezes, que... Uma dor, inclusive, grande, mas que a empresa está testando se o mercado vai comprar aquele produto, ainda não tem certeza se teve fit. Então, isso faz naturalmente com que a gente tenha outros desafios nesse processo de análise. Legal. E hoje você transitou como CFO e hoje é CIO, né? Como que você distingue a diferença do que você faz hoje e fazia? Como CFO, você acaba tendo responsabilidades de olhar o financeiro propriamente dito da tua empresa, né? E aí você tem toda a parte de tesouraria, toda a parte de planejamento financeiro. Então é como se você olhasse para dentro de casa, né? E aí você tem que garantir que o caixa está saudável, você tem que garantir que você tem uma boa visibilidade de curto e médio prazo. Então, se for, você olha para dentro. Como CIO hoje, basicamente eu olho para fora, analisando as empresas que gostariam de captar investimento através da nossa plataforma. E a partir daí... É como se, talvez uma analogia para quem está nos escutando, é como se a gente fizesse um serviço de banco de investimento para empresas de pequeno porte. Acho que essa é uma boa analogia, porque a gente vai originar, então a gente vai construir tese de investimento, a gente vai fazer diligência, tanto do ponto de vista de modelo de negócio, quanto do ponto de vista jurídico, ver se tem algum problema societário, ver se tem algum risco para os investidores da nossa plataforma. Então, acho que essa diferença é muito de olhar para fora e da capacidade de construir tese de investimento. Ou seja, não é só se aquela empresa está crescendo e se ela está barata ou se ela está cara. É mais sobre por que ela é um bom negócio, por que alguém investiria ou por que alguém no futuro compraria aquela empresa. Qual é o caminho que a gente imagina para entregar retorno para os nossos investidores? Como é que a gente constrói isso, ainda que nada seja escrito em pedra, ainda que nada a gente consiga ter certeza, mas como é que a gente tenta pelo menos mapear o caminho mais provável daquela empresa para que ela venha a ser no futuro adquirida, etc. Porque, de novo, acho que o meu grande mandato como CIO hoje é selecionar empresas com grande potencial que possam vir no futuro entregar retorno para os investidores. Então, nesse caminho, é todo o trabalho de bastidor com que a gente tem um pouquinho mais de conforto para construir essa tese. Legal. E você trabalhou em diversos setores. Um que você tinha comentado até era uma mineradora de água, que era uma coisa que eu não sabia que existia.
E a dificuldade quando você é CFO é que você está olhando aquele mercado, as regulações daquele mercado, as barreiras de mercado daquele mercado e etc. E hoje você, trabalhando como CIO, você tem que olhar isso para todos os mercados novos, né? E sempre, vamos supor, a mesma questão da mineradora, tem situações regulatórias que você tem ali que às vezes você nem imagina e é uma coisa altamente específica e só quem está no mercado que vai entender. Como que foi essa transição e como que, você comentou uma das coisas que você falou, escala na seleção. Como que você consegue gerar essa escala na seleção para entender essas barreiras de mercado que tem para avaliar de fato uma oportunidade? Bacana. Quando você é CFO de uma empresa que opera dentro de uma estrutura regulada, de fato, você tem desafios muito específicos, né? Eu lembro que quando eu assumi a posição nessa empresa que minerava um tipo de alga calcária, transformava em fertilizante orgânico, que era um mercado novo para mim também. Você tem DNPM, né, que basicamente é o órgão de mineração. Você tem uma estrutura fiscal do mercado de fertilizantes que você precisa compreender, porque você tem certos benefícios fiscais. Como é que você faz crédito de PIS e COFINS dentro de uma estrutura e você vai calcular ICMS, mas você está produzindo num estado no Brasil, você vai distribuir para o Brasil inteiro, como é que você constrói toda essa eficiência? Então você tem de fato assim, um executivo de finanças que tem operado num setor de mineração não necessariamente vai ser um bom executivo no setor de energia. Então, acho que você tem competências que são comuns a todos, mas você tem conhecimentos muito específicos. Se você tiver um pouquinho de tempo, você aprende naturalmente, mas você tem coisas bem únicas de cada setor. Eu acho que o desafio hoje, quando a gente analisa múltiplas empresas, e eu falo isso muito com o meu time, é de ter humildade intelectual. É de entender que a gente não necessariamente vai conhecer facilmente, com profundidade, as empresas assim que elas chegam, né? A partir do momento que você reconhece isso, você entende que você tem que estudar muito aquelas empresas. E não é raro a gente pegar o telefone e ligar para contatos nossos que conhecem o setor melhor que a gente. Isso a gente faz. Pode ser um setor dentro do agro, pode ser tem uma startup que resolve uma dor específica da realidade dos hospitais. Eu não sou médico, eu não transito, eu não conheço as ineficiências ou dores da parte de gestão de hospital. Eu posso ter um investidor nosso que é médico, pegar o telefone, ligar e respeitando toda a confidencialidade da operação, tentar entender um pouco como essa dinâmica. Então, isso é possível. Acho que esse é um primeiro passo para que a gente construa o conhecimento dentro de casa. Do ponto de vista de escala, a gente investe muito em tecnologia. Tá? Hoje, a gente consegue ter uma primeira reunião com a empresa, tendo recebido um formulário, tendo calculado um rating com metodologia própria, tendo assinado um acordo de confidencialidade, tendo recebido já uma primeira parte da documentação sem nenhuma interação humana. Então, eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga colocar a interação humana onde de fato é necessário, que é analisar a empresa, que é analisar os empreendedores. A gente pode depois falar sobre a importância de analisar os times de empreendedores numa empresa que não tem muito histórico, né? Então, basicamente, quando a gente está falando de uma empresa que acabou de emitir a primeira nota fiscal, a gente está investindo naqueles empreendedores, a gente está investindo na capacidade daquele time entregar, executar o que está sendo prometido. Então, a gente tem discutido muito no Exceed, que é justamente colocar o nosso time, colocar o nosso tempo, onde de fato tem que ter intervenção humana. E aí isso dá bastante escala. Legal. E hoje, como que chegam as teses para vocês? Antes de tudo, né? Explica um pouquinho o que é a Exceed e como que foi a tua entrada, o que se desenvolveu, talvez essa questão do próprio processo de seleção, tudo, né? Bacana. A Exceed é uma plataforma de investimento de startup, e aí eu acho que uma forma bastante resumida da gente pensar é como se a gente estivesse digitalizando o mercado de investimento em startup. A gente acaba tendo 2 clientes, né? Aí, como plataforma de investimento, isso acaba sendo comum. Um é a empresa, né? Então, a startup que quer captar investimento, em que ela
o mercado de investimento em startups no Brasil evoluiu muito, mas ainda tem lacunas muito relevantes, né? Tem muita empresa boa, com empreendedores bons, que não conseguem acessar capital. Então a gente acaba entregando oportunidade de captação de investimento para essas empresas num ambiente 100% digital, regulado pela CVM, o que traz conforto para quem está captando, para quem está investindo. E numa estrutura muito mais dinâmica, né? Eu acho que todo empreendedor que já participou de uma captação de investimento já ficou 6, 8, 10, 12 meses negociando com o fundo, vendo o caixa acabando e ficando naquela situação super delicada de eu estou negociando, meu caixa está acabando. Então a gente tem um propósito muito claro de entregar velocidade. A gente já teve cases de empresas captando investimento com a gente em horas. Então isso gera muito valor para o empreendedor que está querendo captar. Do outro lado, a gente tem os nossos investidores, que majoritariamente são pessoas físicas, mas a gente tem algumas pessoas jurídicas, que querem acessar essa classe de ativo. Eu acho que aqui que está um grande diferencial da Exceed. Um investidor, e aí a gente tem hoje, são mais de 70 mil investidores cadastrados com a gente, dos perfis mais distintos possíveis. A gente tem médico, a gente tem advogado, engenheiro, muita gente do mercado financeiro, executivos de diferentes indústrias e empreendedores que fecharam um ciclo inteiro. Então, a gente tem já como investidor gente que montou startup, cresceu, captou, vendeu e agora está montando uma carteira de startups através da Exceed. Então, a gente permite, justamente prestando serviço de banco de investimento para essas empresas, estruturar ofertas para que esses investidores possam investir e que eles não teriam acesso. Esse tipo de investimento, há pouco tempo, era muito restrito. Você ficava restrito ao seu círculo de amigos, família, etc. E o que a gente tem conseguido fazer hoje na Exceed era impensável há alguns anos. Investidores do Brasil inteiro, investindo em empresas do Brasil inteiro, num ambiente 100% digital, regulado, sem imprimir um papel, ou seja, aproximando, trazendo conceitos do mercado tradicional de investimento, ou seja, toda a transformação digital que aconteceu no mercado financeiro nos últimos 5, 10 anos, a gente está trazendo para o mercado de venture capital. Então, a gente hoje permite que investidores consigam ter acesso a esse tipo de ativo. E aqui eu acho que tem um ponto importante, nós não somos uma plataforma aberta, né? Se o Igor e o Mário montarem uma startup, não é só ir lá e colocar na Exceed, né? A gente tem um processo de triagem muito forte. E eu acho que foi isso que nos trouxe até aqui. Hoje, menos de 1% das empresas que nós analisamos são selecionadas para ir captar investimento. E eu acho que isso, de certa forma, traz segurança para quem está investindo. Sim. Então, o investidor ele reconhece que ele está num ambiente regulado. Tecnicamente, a gente está falando de uma oferta pública. Como a gente está falando de investimentos mínimos a partir de R$5.000, a gente democratiza o acesso a essa classe de ativo. Antigamente, se você tivesse que investir numa startup diretamente ou através de um fundo, de um FIP, o investimento mínimo era muito mais alto. Sim. E a gente hoje já tem investidores com mais de 30 empresas através da Exceed. Então, a gente consegue ser um canal de alocação patrimonial. E a gente vem trabalhando dentro do ecossistema inteiro dessa forma. Sendo um canal de captação para essas empresas, um canal seguro, profissional e ágil, dinâmico, e sendo um canal de alocação patrimonial para esses investidores. Legal. Porque me surgiu uma dúvida assim. Geralmente os grupos para investimento em startups são os grupos anjo, que eu entrei de sócio no CNPJ, né? Existem, e daí coloco o dinheiro lá, tem alguns modelos de contrato, que daqui a pouco a gente aprofunda. Mas assim, no mercado tradicional, auditoria é uma coisa altamente relevante, né? E especialmente se eu for pensar em mercado aberto, como bolsa, por exemplo, tem essas questões de CVM, né? As empresas que vocês investem, as startups, na maioria das vezes elas não vão passar por auditoria até pelo porte delas, né? E como que funciona essa questão? Porque até pouco tempo não existia a regulamentação CVM. Por que isso é importante e o que ela modifica, né? Até para permitir, acho que o mercado secundário, né? A gente basicamente, quando a CVM regulamentou o mercado e evoluiu a regulamentação em 2022, ela estabeleceu, inclusive, alguns parâmetros para auditoria. Tá?
grande parte das empresas, de fato, não vão ser auditadas, mas empresas que faturam mais de 10 milhões ou que querem captar mais de 10 milhões precisam ser auditadas. Então, isso é como se a gente estivesse pensando da seguinte forma: aquelas empresas que já têm musculatura, que já têm estrutura para uma primeira auditoria, elas devem fazer. Então, acho que essa é uma primeira observação. A regulamentação por si só ela é importante porque ela estabelece ritos muito claros, né? E aí, de novo, isso é muito importante para quem está captando e para quem está investindo. A Exceed, enquanto plataforma regulada, precisa seguir esses ritos. Como a gente está falando de uma oferta pública, as informações, os investidores, o investidor que vai investir 5 mil vai ter acesso às mesmas informações que o investidor que vai investir 500 mil. A gente está falando de uma equidade da oferta pública com acesso às informações. A regulamentação define quais informações as empresas precisam prestar, tanto depois da captação em relatórios trimestrais ou durante a oferta, né? Então, quando a gente pensa na regulamentação, eu acho que uma ótica legal de se olhar é que vai além da auditoria ou não, né? Ou seja, como é que você padroniza e profissionaliza aquele processo de investimento em si. E acho que isso que é super importante para especialmente para aqueles investidores que não se sentem seguros de ter o conhecimento técnico para fazer a sua própria diligência. Legal. Então, sabem que a Exceed, enquanto plataforma regulada, enquanto time de especialistas, vai fazer isso para eles. Isso é bacana porque, por exemplo, existem ações na Bolsa de Valores mesmo, que a gente vê e, por exemplo, os relatórios não são padronizados, né? Os relatórios trimestrais ou mesmo os mensais. E dificulta a análise. Né? Se vamos dizer, indo para o sentido de vou fazer uma análise fundamentalista na empresa. E se eu vou pegar uma startup e vamos dizer que o investidor nesse mercado ele vai ser muito mais leigo ainda, se eu tiver a oportunidade de ter um relatório que padronize e democratize, né? Porque, como a gente estava discutindo antes de chegar aqui, né? Os indicadores que vocês têm que olhar são totalmente diferentes dos indicadores que vocês têm em empresas que já estão com capital aberto, né? O que muda, se puder comentar até alguns cases, assim, de qual que é o tipo de indicador que vocês olham para ver como oportunidade de investimento uma startup? Legal. E não só muda se a gente estiver falando naturalmente de empresas mais maduras, listadas na bolsa, comparado com startup, mas muda também dentro das próprias startups, né? Porque se a gente considerar que muitas empresas, vamos supor, uma empresa, um SaaS, uma empresa de software por assinatura, ela vai ter indicadores relevantes que são diferentes de uma empresa que desenvolveu um dispositivo, um hardware, a internet das coisas, seja para qualquer setor, vão ter indicadores críticos diferentes. Acho que isso é uma coisa que a gente acaba... Ou mesmo uma fábrica, né? Ou mesmo uma fábrica. Um exemplo clássico, né? Se tem uma empresa SaaS, né, de software por assinatura, a gente vai olhar se essa empresa, qual é o custo de aquisição de novos clientes, qual é o LTV, né? Ou seja, qual é a geração de valor ao longo do tempo daquele cliente, qual é a taxa de cancelamento, né? O churn das assinaturas daquela empresa. Então, a gente vai olhando métricas específicas sobre qual é a aderência que aquele produto tem nos principais clientes. Eu consigo subir o ticket médio por cliente ao longo do tempo? Quanto tempo esse cliente fica com a assinatura? Às vezes, quando a gente olha, a gente também analisa certos componentes. A gente é um pouquinho mais sobre tese de investimento, que se é uma empresa de tecnologia que vende para outras empresas e não para o consumidor final, como funciona a implantação daquela tecnologia? E depois que eu implanto aquela tecnologia, é difícil aquele meu cliente me demitir, porque eu integrei tanto nos outros sistemas deles, que isso me dá uma segurança, né? O que o mercado de venture capital chama de switching cost, né? Ou seja, cara, para aquele cliente tirar meu sistema dele é tão caro que eu construí uma barreira ali. Exato. Então a gente analisa isso. A gente vai analisar, por exemplo, é uma empresa que desenvolveu um hardware ou usa um drone para embarcar sua tecnologia. O que a gente vai analisar, naturalmente, vão ter indicadores de ticket médio. A gente vai analisar qual é o crescimento dessa receita por cliente, prazo desses contratos. A gente analisa questões mais secundárias sobre... Existe uma dependência de um mercado externo?
esse componente só pode vir da China, é um componente que está dolarizado. Então a gente vai analisando também subindicadores que nos trazem mais segurança. E a gente pede, inclusive, isso para que as empresas apresentem esses indicadores nos relatórios. E quando a gente fala de startup, eu acho que isso é legal também de ser compartilhado, às vezes é menos sobre um pouco do que já... Né? Não é muito sobre... A gente dificilmente vai falar sobre EBITDA, lucro líquido. A gente vai falar muito sobre... Dividendos. Dividendos, exatamente. A gente vai falar muito sobre crescimento de receita, sobre esses indicadores que... Aumento de base, clientes. Exato, que nos trazem conforto de que, olha, o produto daquela empresa está sendo bem aceito pelo mercado. Acho que esse é um ponto bacana. E aí tem um ponto curioso que é o que a empresa precisa fazer para atingir o próximo patamar, né? Tipicamente, uma startup ela queima caixa todo mês. Então, ela precisa seguir ritos muito, muito específicos no plano de negócio dela para, olha, esse meu caixa me leva até aqui e nesse novo estágio aqui eu preciso ter entregue determinados indicadores para que eu possa fazer uma nova captação de investimento e depois planeje o próximo passo. Legal. Até... Existe aquela questão da barreiras de Porter, né? E startup, dependendo do modelo, ela pode ter um modelo replicável, né? E, poxa, vendeu pra caramba. De repente vem um cara lá e chega e copia, porque muitas vezes não é nem passível de patente, né? Ou de algum tipo de registro. Como que funciona uma avaliação dessa? Ela já fica naquela análise em escala ou na análise individualizada? Fica individualizado. O nosso processo de análise ele tem diferentes momentos, né? Ele tem a parte escalável, que vem das informações bastante objetivas e mais quantitativas, que vem de um formulário, mas aspectos envolvendo barreira de entrada, envolvendo uma leitura sobre a capacidade dos empreendedores é feito pelo nosso time de analistas. E barreira de entrada é um aspecto curioso porque ela pode se dar de diferentes formatos, né? Ela pode ser uma patente, ela pode ser, mesmo sem patente, uma tecnologia em que um concorrente demoraria anos para fazer. Ela pode ser uma licença, né? A gente falou de uma empresa de mineração de algas. A gente tinha uma licença lá para operar, licença do IBAMA, que um concorrente levaria anos para conseguir uma igual. Então, isso se caracteriza também como uma barreira de entrada. Às vezes, você tem uma tecnologia que ela não é necessariamente complexa de ser replicada, só que aquela empresa ganhou tanta escala que ela já como primeiro entrante, ela construiu uma musculatura que vai ser difícil. A gente pode pensar em diversas coisas aqui. iFood, a tecnologia do iFood, ela não é necessariamente ciência de foguete. Sim. Só que eles construíram um ecossistema e uma musculatura tão grande que hoje fica muito difícil de alguém competir. Então, e aí abrem-se oportunidades, né? A gente começa a ver várias startups pegando lacunas ao redor do ecossistema do iFood. Então, é interessante ver como é que o mercado ele vai se acomodando dessa forma. E viram passivos de M&A, inclusive, né? Para o próprio iFood. Exatamente. Porque a partir do momento que uma startup cria esse ecossistema e você ainda tem pequenas lacunas ao redor e você tem empresas resolvendo esses problemas, essa empresa maior vai adquirindo. Então, a gente vê isso às vezes como você tem uma startup que desenvolveu um sistema de gestão e ela vai comprar um CRM. Um CRM menor que ela acopla na estrutura dela. Ela vai comprar uma outra startup que resolve questões fiscais. Então, enquanto CRM, ela tem um módulo financeiro, ela comprou uma startup que vai agregar outros atributos aqui na minha parte fiscal / contábil. Então, isso faz com que a gente consiga mais ou menos ir construindo essas teses. Legal. E esses investimentos que são feitos nas empresas, eles se dão por que modalidade de contrato? Ele é um equity, é um mútuo conversível? E uma outra pergunta, esse dinheiro ele vem junto com o know-how ou é só dinheiro? Excelente ponto. Vamos lá. Enquanto o nosso foco é sempre em equity,
a única coisa que a gente faz é, enquanto a empresa é limitada, os nossos investidores têm um mútuo conversível. Tá? Isso é só uma camada adicional de proteção, dado algumas questões específicas e fragilidades que existem para as empresas limitadas, envolvendo questões trabalhistas, fiscais, etc. Então a gente protege, tem uma camada a mais de proteção dos nossos investidores, em que eles entram com um mútuo conversível, eles são credores, tecnicamente falando. Mas o contrato de mútuo conversível, ele já vem com eventos específicos de conversão pré-definidos, e que quando aquela empresa vira uma sociedade anônima fechada, os nossos investidores se tornam acionistas preferenciais, sem direito político, justamente para que esse modelo todo funcione. E a partir do momento que eles convertem em ações preferenciais, eles estão protegidos pela lei das SA, que aí acaba sendo um arcabouço jurídico muito mais robusto. A gente consegue, sim, eu converso muito com os empreendedores sobre as características do nosso modelo, né? Diferentemente quando você tem um investidor único, né, um fundo, etc., o nosso modelo, por definição, ele traz dezenas ou até centenas de investidores. E isso faz com que você passe a ter dezenas ou centenas de embaixadores da sua marca, né? De pessoas diretamente interessadas no seu crescimento. Né? Exatamente. Então, a gente incentiva muito que os empreendedores, quando vão prestar contas para esses investidores nos relatórios trimestrais, que eles até peçam ajuda. Seja para a contratação de um C-Level, seja para abrir porta em mercado. A gente tem isso para os próprios investidores. Para os próprios investidores. Então isso é muito forte, porque a gente tem investidores que têm muitas conexões em diferentes indústrias e que podem ajudar essas empresas. E a gente desenhou um modelo, eu acho que ele foi feito justamente por ter uma quantidade maior de investidores, em que a gente construiu uma relação orgânica entre empreendedor e investidor. O empreendedor ele não tem nenhuma obrigação, por exemplo, de chamar aqueles investidores ou parte para ser conselheiro ou para o dia a dia da empresa. Mas ele consegue ter visibilidade completa de quem são aqueles investidores, né? Então tem um caso muito emblemático no Exceed, que foi uma fintech de crédito que captou investimento com a gente e percebeu que parte dos investidores, 3 dos investidores, eram ex-sócios de um grande banco. Chamaram esses investidores para serem conselheiros, esses investidores ajudaram nas outras captações de investimento, ajudaram a montar um FDIC. Então, é como se a gente conseguisse entregar know-how, entregar conhecimento e de uma forma, eu brinco com os empreendedores que estão diversificando o risco de smart money, né? Porque eles estão acessando 50, 100 pessoas e que com isso eles conseguem pegar conhecimentos muito distintos entre si. Mas esse smart money ele não chega já sendo ofertado, né? Vai mais num trabalho proativo da startup, procurar os investidores para fazer negociações. Tem os dois casos, tá? Nós temos, e aí vai depender até do nível de envolvimento que o investidor quer. E aí, de novo, é uma relação muito, muito negociada entre eles. Mas isso escolhe na plataforma? Como que funciona? Não, tem até um projeto para isso, tá? Que a gente consiga ter uma sinalização do investidor sobre o nível de envolvimento que ele gostaria de ter ou que ele está disposto a ter com as empresas. Legal. Justamente por isso, porque tem muito investidor. Vamos supor, eu sou uma fintech, captei investimento no Exceed, eu tenho 100 investidores. Eu posso ter dentro dos meus investidores pessoas do mercado financeiro, pessoas de tecnologia, um advogado que opera com o mercado de capitais. Então, são pessoas que podem me agregar em diferentes matérias e em diferentes momentos da minha jornada enquanto empreendedor. Então, isso que eu acho que é muito rico do nosso modelo, que é você ter acesso a diferentes níveis de conhecimento, tipos de conhecimento e pessoas que vão ter... Tem investidor que vai ter um interesse de fato de ser mais passivo, de olha, eu coloquei meu dinheiro, eu quero ficar um pouquinho mais distante. A gente já teve caso de investidor nosso virando C-Level da startup. Legal. Justamente... Você pode comentar qual que foi? Não. Tá, mas ele fez um investimento relevante na empresa. A gente já teve caso de investidor virando cliente, investidor virando C-Level, investidor virando conselheiro. E eu acho que isso é muito rico para os dois lados. O investidor, tipicamente, ele está acostumado
Aqueles investidores que estão acostumados a investir em startups, eles não estão habituados a ter essa possibilidade, às vezes, de interagir. E aí, especialmente se você fala de instrumentos mais estruturados do mercado tradicional, mais formais, né? Mais formais, aí ele fica muito distante. Então a gente consegue entregar isso para eles. Legal. Até me veio uma curiosidade aqui, porque como trabalho também com o mercado de capitais, o que a gente vê? Se vem se eu vou fazer uma tomada de investimento, a gente vai comentar um pouco a respeito das séries, né? Mas eu vou fazer uma tomada de investimento e vem um fundo, na maioria das vezes, acabou minha autonomia, né? E muitas vezes o fundo já vem com a meta de eu vou vender e querendo amassar ao máximo os indicadores para chegar nessa meta e vender com o valor do mercado que ele quer, né? Com o valuation que ele quer. E é muito comum também ele já comprar empresa pensando em tudo que eles têm que mexer para melhorar o valuation para poder vender, né? Dessa maneira que vocês operam, eu consigo pegar, de certo modo, sócios, de fato, né? Sócios interessados ou por questões verticais, né? De estou incorporando algo para o meu negócio, ou porque, de fato, vamos dizer assim, é o hobby da pessoa, né? Ela querer participar disso. E isso mitiga muito essa pressão, era um ponto que eu ia perguntar, né? Não tem aquela pressão negocial por aquisição de participação, né? Isso mitiga bastante. Eu quero até começar pelo ponto que você falou sobre liberdade, não sei se foi essa expressão que você usou, do empreendedor, que é muito verdade, né? A gente conversa na Exceed, a gente conversa com dezenas de empreendedores todos os meses. E nós já conversamos com alguns traumatizados, de fato, né? De terem feito uma captação com algum tipo de veículo e que o nível de gestão do dia a dia do investidor nele faz com que ele perca até a liberdade, né? Acho que tem naturalmente muitos fundos sérios, muitos fundos que são pro-business e que conseguem ajudar, mas dão liberdade para o empreendedor. Mas isso é algo que o empreendedor não pode subestimar, que é o dia seguinte da captação, né? Isso eu falo muito, eu uso até a expressão informal para os empreendedores, assim, você não vai ter apurrinhação no dia seguinte da captação, porque o nosso modelo foi feito para funcionar dessa forma. Você vai ter liberdade para operar. E falando sobre a pressão pela saída, eu acho que esse é um ponto interessante, porque... E aí é uma característica dos produtos, né? Um fundo, quando vai entrar, né, ele tem janelas muito específicas. Ele vai ter a janela de investimento, ele vai ter a janela de execução, a janela de captação, a janela de investimento, que é a execução dos deals ao longo dos anos, e ele tem a janela de desinvestimento, o que acaba trazendo uma certa pressão para que certas empresas possam ser vendidas, né? No nosso modelo não tem isso, até porque os investimentos são feitos direto pelos investidores, e a nossa preocupação é que os investidores eles sejam protegidos e tenham os interesses alinhados com os empreendedores. Na prática, o que significa isso? É que se o empreendedor vender o controle da companhia, ele tem direito aos mesmos termos e condições, ele tem um tag-along nisso. E aí é um dever nosso, enquanto Exceed, de construir teses de investimento que a gente entenda que possa ter um caminho rico de saída. Eu acho que esse é um tema que acho que a gente pode explorar bastante, porque, e de novo, os produtos eles coexistem. É muito comum um investidor nosso ser cotista de um FIP, né, de um fundo que investe em participação, e investir ativamente através da Exceed, porque são produtos que, apesar de atuarem no mercado de venture capital, eles têm estruturas, prazos e dinâmicas muito distintas. O que a gente... Na nossa tese, a gente olha da seguinte forma. No Brasil, hoje, mais de 90% das operações de M&A elas acontecem abaixo de 500 milhões de reais. Isso quer dizer que se a gente entra numa operação, numa empresa com valuation em que, para entregar retorno relevante para os nossos investidores, ela vai ter que sair num M&A de mais de 1 bi ou no IPO, são janelas muito específicas, né? E a gente pode olhar nos últimos anos quantos M&As nós tivemos acima de 1 bi, ou quantos IPOs nós tivemos. As janelas do Brasil de IPO elas fecham muito rápido e às vezes demoram a abrir. Então a gente olha, mais de 90% das operações de M&A saem abaixo de 500 milhões. Pouco mais de 60% são operações abaixo de 50 milhões. Então a gente tenta entrar em investimentos que tenham um caminho rico
de saída via M&A no middle market. O que significa isso na prática? Que tenha um canal rico de saída para operações de 50, 100 a 250 milhões, que é justamente uma faixa muito líquida no Brasil de operações, onde tem maior volume de operações. E o nosso entendimento é que com isso a gente consegue entregar retornos relevantes para os investidores que pagam prêmio de risco, acho que isso é importante, já foi comprovado que Venture Capital no Brasil paga prêmio de risco, em prazos menores. E não é simples construir essas teses. A gente nunca vai falar para o investidor que a gente tem certeza que aquela empresa vai ser adquirida em 2, 3, 4 anos, mas a gente já vem conseguindo fazer isso. Quando a gente olha as empresas que foram adquiridas, por exemplo, Capital Investimento com Exceed, foram adquiridas por outras empresas maiores no mercado, o prazo médio foi de 2 anos e 7 meses, o que é muito mais curto comparado com o mercado de Venture Capital tradicional. Que é 10 anos. Exato. E qual que é a rentabilidade, mais ou menos, que vocês conseguiram? Nesses 6 casos de saída, em média, a gente entregou 43% ao ano. E teve em 2 anos outlier? e 7. A gente já teve caso de entregar, por exemplo, 5 vezes o dinheiro. A gente já teve caso de entregar 11 vezes o dinheiro numa recompra. Então, aqui eu estou falando realmente do mercado das saídas clássicas, né? Em que vem uma empresa maior e compra 100%. Sim. A gente tem um mercado secundário que hoje opera como um mercado semelhante ao mercado de balcão, no mercado tradicional, né? O investidor levanta a mão, quero sair, ou a empresa pode fazer uma oferta de recompra, em que os investidores não são obrigados a vender, mas eles podem considerar. E recentemente teve uma empresa que fez uma oferta e recomprou 11 vezes o dinheiro dos investidores. Então, são alguns caminhos diferentes para entregar retorno. Legal. E como que antes de falar da diversificação, como que funciona a questão de cap table e que tipo de série que vocês procuram nessas startups? Legal. Primeiro, acho que o aspecto importante é que, do ponto de vista regulatório, nós só podemos fazer ofertas de até 15 milhões de reais, né, para empresas que faturem até 40 milhões de reais. Isso, quase que por definição, já nos encaixa num quase que pré-série A brasileiro, né? Mas se eu tiver que botar dentro de uma caixinha, a gente faz seed capital aqui no Brasil, né? Isso quer dizer que, no geral, as empresas vão captar 2, 3, 4, 5 milhões de reais através da Exceed. E, de novo, é um processo de evolução do setor. Porque, basicamente, quando a gente começou, lá em 2017, as rodadas eram de centenas de milhares de reais. E a gente foi com a regulamentação. A regulamentação antiga, inclusive, era de 5 milhões o limite, e ela evoluiu para 15. Então, hoje, a gente opera dentro de uma faixa específica em que as empresas vão captar 2, 3, 4, 5 milhões, vão crescer para depois captarem fora da nossa faixa. Aí fazer uma série A brasileira de 20, 25, 30 milhões de reais. E acaba sendo curioso porque as séries no Brasil, elas foram ficando um pouco até esquizofrênicas ao longo dos anos, né? A gente, lá no longínquo 2021, quando o mercado se perdeu um pouco nos fundamentos, a gente via a captação seed de 50 milhões de reais. Então, assim, em determinado momento isso ficou um pouco fora do padrão, quase que na marra. Depois de 2022, as coisas agora estão voltando para patamares um pouquinho mais lógicos. E como que funciona o cap table nessas captações? A gente... Só para explicar, né? O cap table é a participação societária, né? Percentuais, etc. Isso. E o que é... O mercado de venture capital... acho que esse é um ponto legal de ser explorado. O mercado de venture capital é muito rigoroso, né, com cap table, porque a gente está falando basicamente de quantos % de participação daquela empresa ainda está na mão dos fundadores. Acho que essa é a métrica relevante, uma das métricas relevantes no mercado de venture capital. Por quê? Porque a gente quer aquele empreendedor comprometido. A gente quer que ele tenha uma capacidade de upside, de ganhar dinheiro lá na frente, e que ele fique engajado em fazer aquela empresa crescer. Esse é todo o conceito por trás. Quando uma empresa que chega na Exceed,
Normalmente, nós somos a primeira captação, vamos chamar de institucional, ainda que não seja tecnicamente isso, por não sermos um veículo, mas institucional, depois do investimento anjo. Depois daquele empreendedor ter captado com familiares, amigos, etc., e ele vem captar um primeiro cheque maior com a gente. Já aconteceu de inverter um pouco a lógica, depois a gente pode falar sobre isso, sobre empresas captarem com Exceed, depois captarem com fundo, empresas captam com fundo, depois captam com Exceed, então a gente consegue se encaixar em diferentes momentos. Mas esse é o primeiro, acho que é o caso, o mais comum é da Exceed ser o primeiro pós os primeiros investimentos anjos. Isso quer dizer que pelo menos 80%, 85% ainda tem que estar na mão dos empreendedores. A gente tem um pouquinho de flexibilidade. Dependendo da tese de investimento, a gente pode entender que uma determinada empresa, se essa inclusive é uma flexibilidade que às vezes muitos fundos não têm. Se aquela empresa vai captar investimento com a gente e não necessariamente ela vai seguir a jornada clássica de Venture Capital, captar série A, captar série B, série C, etc., até sair lá num M&A de 1B ou via IPO, a gente consegue ter um pouco mais de flexibilidade de pegar uma empresa com cap table pior. Então, a gente consegue acomodar isso pela flexibilidade de tese que nós temos. Mas se eu tivesse que resumir, eu diria que pelo menos 80% do capital está ainda na mão dos fundadores, para que eles tenham capacidade de seguir a trajetória e fazer novas captações e distribuir. Isso na primeira séries, né? É. E o que você julga como boas rodadas de cap table? E eu já vi estratégias de ou vender pequenos percentuais na entrada, só que muitas vezes esse dinheiro ele não é suficiente para fomentar o negócio e daí não gera valuation lá na frente. Como também já vi modelos de eu pego um sócio injetando muito, pegando uma participação grande e depois eu faço séries menores. O que você vê aí da experiência de mercado que é uma boa estratégia ou talvez as duas sejam boas e dependem da característica de cada empresa, né? A minha resposta eu acho que ela é simplista, mas eu vou tentar me explicar que é o tamanho de cheque certo. Porque, vamos lá, se você capta dinheiro de menos, vamos supor, né, tem uma empresa que quer captar 5 milhões e eu falo, eu invisto 2. Eu não estou resolvendo o problema de ninguém, na verdade, né? Se de certa forma eu entendo que aquela empresa precisa de 5 milhões para atravessar o próximo ciclo dela, para uma nova captação, ao entregar 2 eu estou comprando só um problema para mim e para o empreendedor, né? Então a captação com cheque menor do que deveria, ela ajuda pouco. E o dinheiro demais, ela também tende a atrapalhar. Isso é uma coisa que os empreendedores às vezes não têm dimensão por diferentes óticas. Primeiro é que se o cheque é maior do que você precisa, você entregou mais participação do que você deveria ou poderia entregar nesse momento. Esse é um primeiro aspecto. E o segundo é que empresa com dinheiro demais no caixa tende a ser menos eficiente. Então, você se permite a certas ineficiências, você se permite, às vezes, a ter um time maior do que você deveria, você se permite atrasar uma demissão de um time que não está performando, às vezes você se permite a fazer certos testes que você não deveria fazer. Então, não é fácil essa conta de qual é o cheque ideal. Não é fácil. Isso eu compreendo tanto com o chapéu de investidor quanto o chapéu de empreendedor. E tem a questão do valuation também, né? Porque que a gente precisa abordar, que é o valuation menor, o valuation baixo demais, você vai entregar uma participação maior do que você deveria. Mas isso, durante muito tempo, especialmente em 2021, né, teve uma vaidade de valuation em que as empresas elas queriam colocar um selo de que captei a 100 milhões de dólares de valuation, captei a 200 milhões de dólares de valuation, sem ter entregue muita coisa ainda. E quando o empreendedor faz isso, ele pode no início ele pode ter um sentimento de que, putz, fiz uma excelente captação. Consegui um valor mais alto, consegui o cheque que eu queria, com isso eu entreguei menos equity nesse momento. Mas o que ele fez é que ele contratou um problema para logo depois. Porque
ele vai ter muita dificuldade de entregar retorno para aqueles investidores que entraram, se o valuation estiver muito esticado. E na próxima captação, ele vai ter que seguir tendo evolução de valuation. E se o valuation foi completamente fora de mercado nessa, ele não vai conseguir entregar essa evolução. E aí o que ele fez foi que ele contratou uma conversa difícil com os investidores que ele acabou de colocar para dentro. Em que ele vai ter que conversar com os investidores, olha, que muitas empresas passaram e estão passando por isso. Que é ter que fazer uma próxima captação num valuation mais baixo do que a que acabou de ser feita. Ao longo de 2022, 2023 e ainda 2024, muitas empresas que captaram com valuation fora de mercado tiveram que fazer o que o mercado chama de down round, que é justamente você fazer uma captação. Olha, eu captei a 50 milhões de reais de valuation, agora eu tenho que captar 30 porque é o que o mercado está pagando. E é uma conversa indigesta para todo mundo. O empreendedor fica com gosto amargo, o investidor que entrou lá a 50 não está feliz. Querendo ou não, a história da captação fica pior. Pô, peraí, você tem uma... É quase como se você contaminasse uma história de crescimento, né? Então, igual com os IPOs, né? Isso. Os IPOs que saem errado. A maioria dos IPOs no Brasil, eles são super valorizados, né? Em 21 especialmente. Então, quando você fala, olha, eu captei a 50, agora eu estou captando a 30, só essa história de queda de valuation por causa de uma condição de mercado, você já contamina a história que está por trás ainda. Você pode ter tido evolução de receita, você pode ter tido lançamento de novos produtos, você conquistou clientes melhores, só que a sua captação anterior foi tão mal precificada que você está contaminando todo o que você entregou nesse meio do caminho. Então, o empreendedor precisa ter muito discernimento disso, de que o mercado de venture capital ele segue, né, ritos, ele segue passos, né, muito bem estabelecidos. Eu vou nesse momento aqui montar um MVP, né, que é o primeiro protótipo do produto, eu vou começar a testar no mercado, depois eu vou começar a coletar feedback dos meus clientes e evoluir esse produto. Eu vou tentar chegar no Product Market Fit, né, ou seja, se a minha solução, o meu produto, ele está adequado, ele resolve uma dor e o cliente quer pagar por isso. Tá, fiz isso tudo, agora eu preciso vender isso em escala. Eu monto minha primeira máquina de vendas, porque você fazer uma venda pontual é muito diferente de você montar um time de vendas que seja produtivo, que tenha cultura forte, cultura de vender e vender certo. Depois você vai querer expandir para novos mercados, seja do ponto de vista geográfico, seja de fazer aquisições para ampliar a sua solução. Para cada momento desse, existe um investidor no Brasil. Então você vai ter o investidor anjo, você vai ter o seed, você vai ter a série A, a série B. Então é como se para cada momento, para cada desafio, você tem lá o perfil de investidor para te ajudar a entregar capital, entregar conhecimento para que você entregue o que está sendo esperado naquele momento. Legal. E tem um ponto aqui que eu ia colocar, quando eu estou fazendo investimento na startup via Exceed, eu tenho, de certo modo, uma expectativa de atingimento de algumas metas para que aquele dinheiro que entre seja usado de uma maneira específica. Como que funciona esse controle do ponto de vista do investidor? Legal. No contrato de investimento, a gente já pré-estabelece que a empresa só pode utilizar o dinheiro no plano de negócio central dela, no objeto da empresa. Tá? Isso já dá uma segurança naturalmente macro, né? A gente entende que carimbar o dinheiro tiraria a flexibilidade do empreendedor. O universo de uma startup é muito dinâmico, né? Se a gente fizer como por exemplo, alguns investimentos, alguns contratos de fomento, em que, olha, você vai ganhar R$1 milhão, mas 20% tem que ir para marketing, 20% para produto, a gente entende que isso tiraria a flexibilidade do empreendedor. Então esse é um ponto importante. A gente quer prover capital com segurança, mas que o empreendedor consiga ter o mínimo de flexibilidade para navegar mares bem revoltos, que é você escalar uma startup. E nos relatórios trimestrais, o investidor consegue entender como é que aquela empresa está evoluindo, como está a saúde de caixa daquela empresa, quanto que ela está queimando de caixa, consegue tirar dúvida, questionar certos aspectos. E a Exceed tem uma área de pós-investimento.
É como se fosse um fórum, né? Na verdade, assim, a área de pós-investimento da Exceed, que é um aspecto que gera muito valor para o investidor, que é justamente um time, como se fosse um time de gestão de portfólio, em que vai acompanhar toda a trajetória das empresas, fazendo o meio de campo entre investidor e empresa, pelo tempo que aquele investidor estiver no cap table da empresa, ou seja, por quanto tempo ele for um investidor, um acionista daquela empresa. E a nossa área questiona os relatórios. Antes do investidor receber o relatório, nossa área recebeu antes, questionou determinados números. Olha, isso aqui está parecendo que pode ter um erro. Por que essa conta deu um salto? Então, a gente faz um trabalho gerencial importante no esclarecimento dos principais pontos que o investidor pode ter dúvida. E a gente sempre incentiva que os empreendedores expliquem determinados movimentos da empresa. Então, é um eterno equilíbrio, Mário, de como é que a gente traz conceitos do mercado tradicional, né? Ou seja, como é que a gente tem uma área de gestão de carteira, de RI, prestando conta para aqueles investidores, ou seja, o que funciona no mercado tradicional, mas adequado a uma realidade de startup que precisa de velocidade, precisa de flexibilidade e que o investidor, sabendo que ele tem o investimento dele lá, ele está protegido pelo nosso modelo, que ele não vai ser expropriado em caso, por exemplo, daquela empresa dar certo, ele está protegido contratualmente por isso, mas que ele consiga também, ao longo da trajetória, ter acesso às informações. E ele consegue acompanhar na plataforma a evolução do investimento? Tem uma marcação na curva, alguma marcação ao mercado, alguma coisa assim? Não há marcação ao mercado, né? Isso é uma discussão que a gente tem muito grande lá dentro, né? Porque não tem liquidez para isso, né? E o que acontece? A gente, para fazer marcação ao mercado, e aí eu acho que os fundos de private equity passam por questões semelhantes, a gente teria que adotar certas premissas sobre a empresa, né? Então vamos supor que uma empresa tenha captado investimento a 10 vezes receita anual recorrente e 2 anos depois ela cresceu, aí a gente teria que adotar premissas de ela hoje vale 10 vezes receita anual recorrente, vale 8, vale 12. Então, nesse momento, não há marcação ao mercado. O que o investidor consegue acompanhar é a evolução dos indicadores. Eu acho que isso já dá para ele um bom senso de que, olha, aquela empresa está indo bem, aquela empresa está andando de lado, aquela empresa está indo mal. E aqui cabe uma mensagem super importante, né? A gente, além de ser um canal de locação patrimonial, é um canal de diversificação. Então, o investidor é importante que ele não faça um único investimento, né? Que ele monte uma carteira para que ele tenha a capacidade de, olha, investir aqui em 10 empresas, 1/3 pode morrer, 1/3 vai apenas me entregar o capital investido e 1/3 vai pagar a conta de tudo e entregar retorno substancial. Aquela faixa dos 43% que você falou de retorno ano é pensando numa carteira ou foi numa tese específica? O 43% ao ano, em média, foram nos casos de saída. Tá? E aí que não conta, por exemplo, as recompras, né? Que são nas transações do secundário. Já tivemos investidor fazendo 2 vezes, 4 vezes, 11 vezes o dinheiro. Então, a gente tem evoluído para que cada investidor tenha uma visão de carteira. E aí, de novo, sempre trazendo aprendizados e um pouco de experiência do usuário no mercado tradicional. Mas é importante que ele entenda assim, a gente quer entregar retornos de 30% a 35% ao ano numa visão carteira, numa visão considerando, olha, essa empresa morreu, essa empresa andou de lado, essa empresa pagou a conta de tudo. Legal. E quando a gente pensa, quando eu discuto com os gestores aqui, um dos pontos que a gente coloca é como que vocês fazem testes. Né? Por exemplo, vamos tentar um piloto lá, quais são os critérios para avaliar se vai fazer sentido ou não seguir com o projeto, apesar dele não estar andando. E quando a gente entra no universo de startups, isso é quase rotina. Né? Vocês já fazem toda a análise prévia para dizer se é viável ou não, mas vocês chegam em algum momento a falar, pessoal, deu errado aqui, vamos ter que sair. Tem alguma questão de segurança nesse sentido? Mas quando você fala deu errado, da empresa não está performando... A empresa não está seguindo com os indicadores que ela
se comprometeu a seguir, ou mesmo a gente identificou que depois de colocado o dinheiro, aquela tese não vingou. Sim. A gente já teve alguns casos de... Curiosamente, a gente tem mais casos de sucesso hoje do que das empresas que morreram. Eu acho que isso é muito... não é uma estatística comum. Normalmente, o nível de mortalidade em Venture Capital é muito alto. Eu acho que isso tem um pouco sobre o processo de seleção que foi feito. Mas é esperado que empresas fiquem pelo caminho. Isso já aconteceu. Eu acho que o importante é que a comunicação seja muito clara, né, do que está acontecendo. O investidor, primeiro, o investidor não tem o máximo de risco que ele tenha no capital investido. Mas de novo, a gente está lidando com mercado, com empresas muito jovens, com mercados que estão tentando ser disruptados. Então, é natural que algumas empresas não consigam tracionar, que algumas empresas tenham dificuldade ou que rapidamente aumente a concorrência, que ela tenha e ela não consiga ir evoluindo. Então, acho que o mais importante é que a Exceed e o empreendedor especialmente consiga comunicar, olha, não conseguimos, e os investidores acabam por serem preferencialistas ou detentores de mútuo conversível, tendo até preferência se tiver algum resíduo financeiro. Mas eu acho que o ponto importante é que isso tudo é muito do jogo e que é esperado que isso aconteça. Legal. E esse tipo de investimento, ele é um investimento que ele é um investimento por natureza de risco, né? Eu estou apostando numa tese. Quanto mais eu diversificar em teses, teoricamente, melhor eficiência eu vou ter no meu portfólio de investimentos. E nesse caso, como que funcionam as restrições, né? O David Swanson, ele falava muito de 10% no portfólio para equities, né? Mas por questões regulamentares, a gente tem restrições no Brasil para investidor não qualificado, para qualificado e para profissional. Como que funciona e quais os valores mínimos para eu conseguir fazer os investimentos dentro da plataforma? Legal. O nosso mercado ele tem uma regulamentação específica, então ele tem um suitability específico, que é próprio do mercado, em que só investidores qualificados estão livres para investir o montante que quiser. Naturalmente, a gente está falando de um instrumento, de um produto de investimento que ele é de alto risco, com alto potencial de retorno, mas com baixa liquidez. Então, ele deve fazer parte de uma fatia pequena do portfólio do investidor. E você tem, para os não qualificados, determinadas faixas. Se o investidor tem um patrimônio de até 200 mil, ele pode investir 20 mil por ano. Se ele tem entre 200 mil e ser qualificado em 1 milhão, 20% do patrimônio dele por ano. E tudo isso controlado pela própria plataforma. Então, a plataforma ela barra se o investidor desenquadrar do ponto de vista de compliance e de suitability. Legal. E eu acho que um ponto sobre diversificação, que é quando a gente pensa em venture capital enquanto classe de ativo, por si só, por definição, já é um primeiro passo de diversificação. E eu acho que é bacana na Exceed é que, isso a gente fala internamente, é que o investidor ele consegue diversificar 2 vezes. Então ele vai entrar em venture capital enquanto classe de ativo num primeiro movimento de diversificação, mas lá dentro da plataforma ele vai conseguir investir em diferentes setores, empresas com diferentes maturidades. Uma startup que opera no agro, ela está exposta a riscos muito distintos de uma fintech que opera com crédito, ou de uma empresa que desenvolveu uma tecnologia para educação corporativa. Então, isso faz com que ele se exponha a riscos distintos. Acho que esse, do ponto de vista de educação financeira, é um aspecto importante. E o investimento mínimo de 5 mil democratiza e viabiliza isso. Para que o investidor, ao invés de colocar um cheque maior numa única empresa, ele consiga pulverizar em diferentes teses. A gente tem investidor que literalmente entra em toda oferta que a Exceed seleciona, porque ele passou a confiar na reputação do nosso processo de triagem e ele entende que, enquanto estratégia de alocação patrimonial, ele tem que ter o maior número de empresas possível, justamente pelo aspecto que eu falei, de que algumas vão ficar pelo caminho, outras vão andar de lado e outras vão entregar retorno substancial. Legal. E quais são cases de sucesso que vocês têm, Igor? A gente pode falar de algumas empresas que foram adquiridas. A gente queria até poder falar mais detalhes sobre
sobre as operações de M&A, porque elas são muito ricas do ponto de vista de história. Mas o primeiro caso de empresa que foi adquirida na nossa plataforma foi a Dindim, que era uma carteira digital comprada por um braço do Bradesco, que para a gente foi muito importante lá em 2020, que foi o primeiro case que mostrou, olha, o modelo funciona de ponta a ponta. Uma empresa pode captar investimento numa plataforma como essa, crescer, ser adquirida por um bancão, o que você deve imaginar o nível de rigor na seleção da empresa por parte deles. E do outro lado, os investidores falando assim, cara, se eu investir através dessa plataforma e a empresa performar, eu consigo ter retorno. Nós já tivemos, por exemplo, a Pega Aqui, uma empresa de logística last mile sendo adquirida pela Intellipost, o que é uma tese curiosa, porque a Intellipost, em teoria, é uma empresa que é uma startup que captou investimentos em séries mais avançadas. Então, não necessariamente as startups que captam investimento com a Exceed vão ser compradas por grandes corporações. Às vezes, elas podem ser adquiridas por outras startups maiores, o que também é um canal de saída interessante. E o último case que aconteceu, que é legal de ser compartilhado, foi uma fintech chamada Meu Portfólio, que é um consolidador de carteira, que foi adquirida pela Warren. E é um case curioso de ser compartilhado, porque ele foge completamente dos padrões de Venture Capital e que os nossos investidores ficaram 12 meses na empresa. Então, mérito naturalmente dos empreendedores, enfim, do Felipe especialmente, que era o CEO fundador, de ter montado a empresa, de conhecer muito o setor de consolidadores de carteira, saber que tinha muitas dores naquele mercado, conseguiu crescer e fez uma saída com velocidade, entregando um retorno bem expressivo para os nossos investidores e num curto espaço de tempo, que é um desafio, né? Quando a gente fala de Venture Capital e Private Equity, por definição, você já tem dificuldade de sair no secundário, é um mercado menos líquido. E aí quando você pensa que o mercado mais tradicional, de longuíssimo prazo, ele fica difícil para o investidor pessoa física. E é por isso que a gente prega muito no Exceed, de que a gente consegue construir teses que podem ter caminhos mais curtos. E aí tem um efeito muito curioso na plataforma, que toda vez que a gente tem um case desse de saída, a gente vê os investidores reinvestindo. Então, o ciclo curto permite o processo se retroalimentar. Legal. Igor, não sei se você tem mais alguma coisa que você acha que é bacana comentar a respeito da Exceed ou até alguma curiosidade aí sobre você? Eu acho que um resumo desse momento da Exceed é justamente a nossa consolidação como um canal de locação patrimonial e de aproximação com o mercado financeiro tradicional. Isso faz com que a gente tenha batido muito nessa tecla de que investir em startups não é só estou ajudando o meu amigo, o meu primo, aqueles empreendedores de garagem. Não, isso é uma classe de ativo. E como classe de ativo, dentro de um mercado regulado, trazendo todos os ritos, isso deveria fazer parte da carteira dos investidores que têm interesse e perfil. A gente, ao longo dos últimos 2 anos, a gente conseguiu nos aproximar com instituições muito fortes. Desde hoje, todo cliente do Itaú, através do aplicativo Ion, consegue investir nas ofertas da Exceed. Você deve imaginar o nível de escrutínio que a Exceed passou para que o maior banco da América Latina falasse: não, essa empresa seleciona ofertas boas, eu vou botar aqui na minha prateleira. Temos agora a parceria com a Investmart, o que vai nos dar uma capilaridade muito grande para os investidores varejo de alta renda mesmo, que eles tenham acesso a esse tipo de ativo. E mais recentemente com a B3, para o desenvolvimento da plataforma de secundário. Né? Então, acho que se a gente pensa numa plataforma para investidores transacionarem em secundário, não tinha parceiro melhor do que quem está acostumado a fazer isso em mercado em grande escala. Então, acho que esse é um grande resumo do nosso momento, né, de aproximação com o mercado tradicional, de que nós somos muito, muito orgulhosos do que a gente consegue fazer, tanto para os empreendedores, enquanto eles estão com canal de captação de investimento, geração de emprego. A gente tem visibilidade completamente de empresas que captam investimento com a gente e a partir do mês seguinte começam a contratar pessoas. Então a gente está ajudando de fato a economia nesse sentido e como um processo constante de amadurecimento do nosso mercado financeiro do lado dos investidores.
O mercado financeiro brasileiro passou por uma grande transformação nos últimos anos, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de mais pessoas indo para a Bolsa. Sabemos que temos uma estrada gigantesca ainda pela frente. A gente está aqui dando a nossa contribuiçãozinha, falando de uma classe de ativos, mas a gente tem um universo muito grande hoje no mercado. Temos ainda muitos recursos na poupança. E eu acho que esse é um trabalho de longo prazo que a gente vem fazendo. Eu fico feliz de ter esse bate-papo, de compartilhar o que a gente está construindo, de convidar empreendedores e investidores a entrarem na plataforma, no site da Exceed, que é exceed.com. Eu acho que a gente lá tem muito conteúdo sobre Venture Capital, muito conteúdo sobre como é o nosso modelo, tanto para empreendedores quanto para investidores. Legal. Igor, quero agradecer a tua participação aí. Falar para todo mundo também que quem quiser investir na Exceed pode investir via assessoria do InvestorSmart. Nós vamos auxiliar, inclusive, na questão de como percentuais de alocação, como que isso vai funcionar em relação à carteira tradicional. E existe toda uma equipe junto com a Exceed para fazer a seleção e explicar todos os produtos que a gente tem ali na plataforma da Exceed, né? Igor, quero agradecer muito aí a tua presença. Veio do Rio de Janeiro, acho que volta hoje, inclusive, né? Mas fica aí na correria. Agradecer também todos os nossos patrocinadores, Adquire Imóveis, a InvestorSmart, o Jardino Montemerano, Maple Berry e a nossa querida Casa Cine aqui. Valeu, pessoal. Abraço.